Olá, pessoal. Boa quarta-feira para todos nós. Que Jesus nos abençoe. Eu sou o tio Bruno e hoje, excepcionalmente, vocês não vão conseguir me ver, né, na imagem, porque eu estou com um probleminha na minha câmera. Mas isso não me isentou de forma alguma a preparar uma aula com muito amor, com muito carinho. Então eu peço para que vocês fechem os olhos de vocês e pensem em Jesus, nessa oportunidade maravilhosa que está sendo nos dada hoje, de aprender mais uma história, mais uma passagem do Evangelho, do Livro dos Espíritos e de outros ensinamentos. Que a gente possa conduzir essa atividade com o mesmo amor e carinho que ela foi feita ao longo dessa semana. Que assim seja, meu Pai. A história de hoje. Episódio de hoje, uma gaivota. Era uma vez uma gaivota muito bonita, que tinha a função de pegar os peixinhos no mar e levar para seus filhos todos os dias. Então, se juntava ao bando e tentava voar cada vez mais próxima do mar, para ser sempre a primeira a pegar os alimentos. Depois, chegava no ninho e alimentava seus filhotes. Ficava feliz, porque por mais um dia tinha conseguido comida para eles. Assim, ela seguia a mesma rotina todos os dias. Voava com seu bando, sempre próxima do mar, para ser a primeira a pegar peixes. E foi observando que os filhotes já estavam saindo do ninho. No dia seguinte, tomou uma decisão. Trocaria de bando para conseguir mais alimentos. Foi voando cada vez mais rápido, até que um dia se perdeu em uma praia distante. Ela tentava se lembrar do caminho de volta, mas não conseguia. E assim passou um ano. Quando finalmente conseguiu retornar à sua praia de origem, ficou impressionada como seus filhos haviam crescido e já sabiam voar e se alimentar sozinhos. Foi assim que ela aprendeu que o trabalho era importante, mas não em excesso. Daquele dia em diante, voava junto com seus dois filhotes, sempre na frente para protegê-los, mas controlando seus impulsos para aproveitar melhor o tempo em família. Então, o que a gente quer dizer com essa história, pessoal? Nós temos aqui como tema hoje a lei do trabalho. E que trabalho é esse? Segundo André Luiz, é o compromisso que inclui o dever de se associar a criatura ao esforço. A gaivota indo pegar comida para os filhotes, tá? Na obra a realizar. A gente também pode pensar, nesse ponto de vista do André Luiz, como o esforço de servir a Jesus, o esforço de interpretar a obra deixada para nós. Obediência digna tem o nome de obrigação cumprida no dicionário da realidade, né? Ou seja, quando a gente prepara a nossa aula de evangelização de vocês, fica sempre aquela sensação gostosa no nosso coração de que a gente está fazendo alguma coisa pelo Evangelho, por Jesus. Quem escuta com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove as tarefas consideradas maiores, não é? Então, o que é essa tarefa menor? Aos nossos olhos, o que é uma gaivota que vai pegar um peixe na praia? É uma gaivota. Agora, para ela, por que é uma atividade maior? Porque ela está alimentando os filhotes, tá? Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Ou seja, ela voava, ela ficava perto do mar, ela pegava os peixes, ia
ao encontro dos filhos, tudo isso é trabalhoso, né? Mas para ela é prazeroso. Por quê? Porque ela estava alimentando os filhos. Tudo bem? E aí, no Livro dos Espíritos, Kardec vai elaborar duas perguntas bem interessantes, específicas sobre o trabalho. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? A resposta, sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. A gaivota não repousava. A gaivota a todo instante ficava com medo que os filhotes ficassem com fome, né? Qual é o limite do trabalho? O das forças. Quanto ao resto, Deus deixa livre o homem. Então, às vezes, a gente está trabalhando tanto, principalmente quando a gente chega na fase adulta, que a gente, às vezes, esquece de olhar ao redor, olhar o céu, né? Olhar a natureza, contemplar as maravilhas das leis da natureza. Não é verdade? Então, é lógico que a gente precisa também repousar e tudo que é excessivo é nocivo, né? Se eu trabalhar muito, excessivamente, eu vou ter um cansaço mental e de repente não vou produzir com a mesma qualidade uma aula, uma música, um filme, uma peça de teatro e assim por diante. Então, o que eu tenho para propor para vocês de atividade no dia de hoje? É muito simples. Você pode escolher uma dessas 6 profissões que estão aparecendo aí na arte, como você pode escolher outra profissão. Para gravar um vídeo ou um áudio para a gente, respondendo o seguinte: qual é o trabalho que você teria no futuro com o objetivo de ajudar as outras pessoas? É muito simples. Pode ser um professor, pode ser uma escritora, pode ser um enfermeiro. Olha quanto nós necessitamos dos enfermeiros e outros profissionais de saúde. De repente, você pode ser motorista, você pode ser desenhista, você pode ser engenheira, como você pode ser várias outras coisas com o objetivo de fazer bem ao próximo. Vamos ver, então? A gente vai ficar esperando hoje esses resultados. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.